Olá, tudo bem? Que bom! Nossa aula hoje vamos falar um pouquinho sobre a subordinação e coordenação. Quero lembrar você que a nossa língua, como qualquer outra no mundo, ela possui um conjunto de regras, certo? Algumas delas são aplicadas tanto na estruturação do período simples, quando é formado de uma só oração, ou na construção do período composto, quando é formado por mais de duas orações, ok? E para isso precisamos relembrar algumas regras sintáticas básicas, ok? Vamos à primeira então. As estruturas coordenadas, elas não dependem uma das outras, pois elas não assumem uma função sintática entre si. A relação delas vai se dar pelo significado, ou seja, pela semântica. Vamos ver um exemplo disso? Vamos lá. Qualquer pesquisa relevante necessitará do apoio da universidade, de um experiente pesquisador e de um projeto social. Você percebe que o verbo necessitará, a professora destacou. Isso significa que este verbo necessitará, que está destacado, ele não assume, né, os complementos que acompanham esse verbo, que necessitará do quê? Do apoio da universidade, um experiente pesquisador e um projeto social. Esses elementos aqui, eles não têm uma dependência sintática entre eles, eles estão apenas justapostos, são coordenados numa sequência, pois quem necessita, necessita de algo, de alguma coisa. Existe aqui, então, uma subordinação de todos eles em relação ao verbo, mas não entre esses elementos aí, certo? Nós temos esse ali, ó, destacado, pesquisador, de um experiente pesquisador e de um projeto social. Perceba que esse elemento que está ligando esses outros elementos dentro desse período aqui, ele apenas o quê? Coordena. O projeto social, ele não precisa, ele não é dependente do experiente pesquisador, apenas está complementando o sentido do verbo necessitar, ok? As estruturas subordinadas sempre estão ligadas a uma palavra, que é a palavra núcleo, e vão assumir então a função sintática em razão de propriedades dessa palavra. Vamos entender isso? Olha o exemplo. Qualquer pesquisa relevante à sociedade necessitará do apoio da universidade. Aqui você percebe que o verbo necessitará, ele exige um complemento. Por quê? Porque quem necessita, necessita de algo, de alguma coisa. Então, o complemento verbal, que é do apoio da universidade, ele se torna o quê? Dependente do núcleo. Quem é o núcleo aqui? O verbo. E quem é que está marcando essa necessidade? Essa preposição ali, do, certo? Que é o de, preposição de mais o artigo o juntando de o do. Então, aqui eu tenho um exemplo, ok? De uma estrutura subordinada que agora são dependentes. Então, você consegue perceber que o quê? Que aqui eu tenho uma estrutura subordinada, ok? E neste momento, aqui neste exemplo, eu tenho apenas um verbo necessitará, então eu tenho um período simples. Agora, um outro exemplo. Qualquer pesquisa relevante à sociedade necessitará de que a universidade a apoie. Já diferenciou um pouquinho agora aqui essa estrutura. Por quê? Porque tem um período composto, ó. Quem necessita, necessita de algo, de alguma coisa de quê? De que a universidade. Mas a universidade faz o quê? Apoie. Então, eu tenho dois verbos, necessitará e apoie. Nesse segundo caso, você percebe que a segunda oração de que a universidade apoie, ela é dependente, pois ela está realizando dentro da oração principal, que é qualquer pesquisa relevante à sociedade necessitará, uma função sintática, que é complementar o verbo. Então, entre elas, há uma relação de quê? De subordinação agora, não mais de coordenação. Você consegue perceber isso? Interessante, né? Agora vamos ver a terceira. E agora eu tenho aqui que cada estrutura se caracteriza por estabelecer um tipo específico de relação com o núcleo, evidenciando uma função sintática. Bom, vamos entender agora essa regra. Virou manchete aquela pesquisa que foi premiada. O que virou manchete? Aquela pesquisa. Mas qualquer pesquisa? Não, aquela que foi premiada. Você está percebendo que o que a professora destacou? Sim,
Por quê? Porque esse é um elemento que está ali destacando. Se ele destaca a oração, ele tem a função de quê? De um adjetivo, que adjetivo está ali em premiada. Por isso, essa oração aqui toda, eu seria uma oração adjetiva, ok? Porque o que virou manchete? Aquela pesquisa. A pesquisa está sendo explicada, ou melhor, ela explica por que ela virou manchete. Por quê? Porque ela foi uma pesquisa diferente. Recebeu um prêmio por tão singular que ela foi. Então, aqui eu tenho as estruturas dessa oração estabelecendo uma relação, uma função sintática diferente de adjetivo. E no caso aqui, se nós fôssemos classificar, são as orações coordenadas adjetiva restritiva. Porque eu tenho um que ali, ele retoma um termo que já foi dito, né? Que foi a pesquisa, portanto, eu tenho aqui uma regra que evidencia essa necessidade, ok? Agora eu quero que você observe o seguinte, e não esqueça, que nós vamos fazer análise sintática, que é identificar a função de cada palavra dentro da estrutura de uma oração, de uma frase, de um período, de um parágrafo, quando nós passamos a reconhecer essa relação que se estabelece entre os termos. O que virou? Manchete. Mas virou manchete o quê? Aquela pesquisa. Então, quando nós atribuirmos um nome a cada padrão da estrutura, nós estamos fazendo o quê? Estamos classificando sintaticamente. Então, você percebe que o premiada é um adjetivo. Antes de premiada, eu tenho o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele vai vir o quê? Acompanhado de um adjetivo. Então, essa oração toda aqui, ela ganha uma nova função sintática. Então, o que é interessante na língua é que quando nós estamos trabalhando com a escrita, nós conseguimos perceber que há uma mensagem a ser passada. E essa mensagem precisa ser clara para o outro, para o interlocutor. Portanto, na hora de redigir, você tem que organizar essa estrutura de tal forma que você possa ser entendido pelo outro. E na hora da coordenação e da subordinação, elas, quando você faz uso delas, elas organizam melhor as suas ideias e a sua mensagem, ok? Acredito que você entendeu tudo sobre a coordenação e a subordinação, uma vez que nós já trabalhamos com as orações coordenadas e subordinadas, mas você precisa entender agora qual é a função dessas orações dentro de uma estrutura, certo? Para entendimento de uma mensagem, ok? Fiquei muito contente de trabalhar com você nessa aula, então nos vemos em breve. Até!